diariamente, aonde caminhamos, aonde vamos e ao longo da cidade. Porém, são poucos os que param para pensar: o que é solo? Acho que solo é onde a gente planta, a gente pisa. E solo é a terra. Solo, para mim, é a terra que pisamos, que cultivamos as nossas plantações. Terra, né? Terra, solo, terra vegetal, terra de plantação, mas isso são solo, né? Solo é terra que a gente pisa, que a gente planta, para sobrevivência. A terra é aquela parte de cima, né? A terra boa, né? A parte de cima. E a outra tem a parte de baixo, né? O solo é a primeira terra de cima. A primeira terra de cima que é o solo. Solo para mim é a terra, onde nascem as plantas, onde é que a gente pisa, onde é que a gente anda, onde é que a gente vive e assim por diante. O que é solo para você? Bom, para mim, o solo significa vida, né? Porque do solo vem todo o nosso alimento, né? Onde a gente constrói nossa moradia. Então, para mim, solo é isso. Para a senhora, o que é solo? Para mim, solo é a superfície da terra onde que nós seres humanos e animais nos habitamos e onde que nós, né, conseguimos dela desfrutar nossos alimentos. Estamos aqui com o professor Paulo Henrique para ele falar um pouco sobre o que é solo para gente. Professor? Eu tenho uma ideia assim com relação quando se fala em solo e importância de conservação de solo, é tentar embutir na cabeça das pessoas que o mais importante do que o que está em cima do solo, a cultura, seja ela qual for, é o próprio solo, né? Então a gente, segundo as informações de literatura, em torno de 500 anos aí para se acrescentar 1 centímetro de solo, né? À medida que a rocha se intemperiza e acrescenta 1 centímetro de solo, isso leva em torno de 500 anos. Então a gente imaginar com as grandes máquinas que a gente tem, com as técnicas de plantio, de manejo de solo, se a gente não se preocupar na conservação desse grande bem, em poucos minutos a gente destrói algo que a natureza levou 500 anos para construir, né? Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande em conservar esse grande bem e embutir na cabeça dos proprietários, das pessoas, que o grande bem é o solo e não aquilo que está em cima dele, não a cultura. Professor Alberto, o que é solo? Lembra, solos, podemos definir solo como um corpo material, isso é, palpável, né? E não consolidado. Significa que não consolidado é que se nós tivermos esse material compacto, aí já não definimos mais como solo, tipo uma rocha, ok? Então solo nós definimos como um material sólido não consolidado e que é constituído por 3 fases, né? A fase sólida é a parte dos minerais do solo, vocês vão ver com a professora, e a parte líquida é a solução do solo, tanto a água que dissolve esses sais minerais, e a parte gasosa é o ar, né? Que se encontra nos poros. Lembra que nós falamos não é consolidado? Então tem poros por onde circula o ar e a água, a solução do solo. Bom dia, professor Júlio. Gostaríamos de saber o que é solo. Tá. Solo, né? Ele tem várias definições, certo? Se a gente pegar, por exemplo, epistemologia da palavra, né? E na língua portuguesa tem um nome aí, solo, vem de solo, né? Significa chão, né? No sentido da agricultura, significa local de sustentação das raízes das plantas, certo? Pensando, por exemplo, na questão da área de engenharia civil, solo é aglomerado de partículas, né, que vão ser utilizados aí na construção civil, tá certo? Na geologia, né, é a parte, né, da terra, né, ou sobrejacente às rochas, certo?
Definir o termo solo não é uma tarefa muito fácil, pois este tem diversas definições. Então, para podermos responder essa pergunta, é necessário conhecer seus diversos fatores de formação e sua composição. O solo é formado a partir da rocha, material duro que também conhecemos como pedra, através da participação de elementos do clima, como chuva, gelo, vento e temperatura, e com o tempo e a ajuda de organismos vivos, fungos, líquens, entre outros, vão transformando as rochas, diminuindo seu tamanho, até transformá-las em um material mais ou menos solto e macio, que também é chamado de parte mineral. O solo, ou a terra, como também é chamado, é composto por 4 partes: a água, o ar, a matéria orgânica, que são restos de pequenos animais e plantas, a parte mineral, que veio da alteração da rocha, ou seja, a areia da praia, o barro que gruda na sola do sapato, o limo que faz as crianças escorregarem. Esses 4 componentes do solo se encontram misturados uns com os outros. Dentro do solo existem pequenos buraquinhos. Esses buraquinhos também são chamados ou conhecidos vulgarmente como poros do solo, onde ficam guardados a água e o ar, que as raízes das plantas e os outros organismos necessitam, tanto para beber quanto para respirar. O solo, a gente pode falar a grosso modo, funciona como uma esponja que usamos para tomar banho. Tem água e ar dentro dele. Juntamente com fatores da natureza, o homem, aliado aos maus tratos da natureza e ao mau uso do maquinário, geraram diversos problemas para o solo, tais como a degradação deste. O processo de degradação do solo ele ocorre quando, por fatores externos ou endógenos, ele perde a sua capacidade produtiva. Isso levando em consideração que a capacidade produtiva é a produção de alimentos e a manutenção dos ecossistemas. A degradação química é a perda da fertilidade natural através de nutrientes, a acidificação e a salinização do solo. A forma física é a desagregação das partículas e a capacidade de infiltração de água diminui. E a forma biológica é quando ele perde muita matéria orgânica e o torna impróprio para os cultivos. As principais consequências do processo de degradação dos solos, inicialmente, é a diminuição da produção agrícola através do processo de retirada do nutriente sem a reposição, o que leva a aumento da pobreza e da fome nessas regiões afetadas por esses processos. E, por último, a mudança dos ecossistemas daquela região acabam eliminando ou fazendo com que a sua fauna e flora migre para outras regiões. Isso é um processo demorado, mas que acaba sendo uma consequência muito grave. No processo de degradação, os fatores finais são a erosão, a contaminação e a desertificação dos solos. No caso da erosão, você começa a perder muita fertilidade. A contaminação ela ocorre na zona rural através dos pesticidas, dos agroquímicos, e na zona urbana através dos rejeitos das indústrias e das residências, que são despejados nos solos de forma inadequada. A desertificação já é a fase final, onde todo o ecossistema foi mudado, a vegetação, os animais já mudaram, ou pereceram ou mudaram de região por conta da falta de alimento. Bom, a melhor forma para se evitar os processos degradativos do solo são a adoção de práticas conservacionistas. Essas práticas elas são edáficas, aquelas que são diretamente aplicáveis sobre o solo, que seria o cultivo respeitando as especificidades da cultura e do solo, e principalmente a correção de acidez através de calagem e gessagem, além das adubações orgânica, química e principalmente da adubação verde. Dentro ainda desses processos a gente tem os mecânicos, que seriam a correta utilização de máquinas no preparo do solo, obedecendo desde o preparo do solo e o plantio as curvas de níveis, os terraceamentos, todos os processos que evitem que as águas de chuva desçam com velocidade às encostas. E por fim nós temos os vegetativos, que são o reflorestamento, a cobertura morta, o manejo das pastagens, o manejo correto das pastagens, e esses manejos eles precisam deixar o solo coberto, que esse é um processo que já evita todo o início da degradação dos solos.
Na nossa região, o processo de degradação do solo ele é muito observado nas áreas que são destinadas ao plantio de cucurbitácea, abóbora, melancia, que é um processo, um plantio migratório, não se repete por várias vezes no mesmo imóvel, e logo após a colheita da cultura, a empresa vai embora e o solo fica descoberto. Isso, com a ação da chuva e dos ventos, acaba agravando a situação. Outra situação difícil que nós temos são as propriedades não trabalham os cortes de estrada de maneira correta, respeitando os níveis e os desníveis do solo. Isso acaba elevando uma condição de toda a água de chuva ser carreada por aquela estrada, formando inicialmente a erosão laminar e, por fim, acaba chegando a vossoroca, que já é o estágio final do processo degradativo. Quando a gente observa em determinada região, principalmente na nossa, que tem um solo muito desagregado, a parte arenosa é muito grande em relação à argilosa, toda e qualquer encosta que não tiver cobertura vegetal vai ter um processo erosivo e degradando assim o solo, que na maioria das vezes não é aproveitado. Isso a gente observa muito nas margens de córregos e de rios, onde você vê o caminho que as águas fazem, certo? E acabam sendo mais prejudiciais ainda a partir do momento que ela começa a sorear esses mananciais. Os córregos, os rios, as nascentes vão sendo assoreadas e acabam ou secando, ou mudando o seu curso, ou aflorando em uma região mais na frente, e todo esse processo ele precisa passar por uma correção. As matas ciliares elas precisam ser recompostas, as áreas de reserva legal precisam ser averbadas, para que a gente tenha, primeiro, um controle do imóvel como um todo, e segundo, o início do regresso do processo de degradação. As vossorocas são aquelas valas muito profundas abertas nos caminhos que a água percorre e que já não são passíveis de serem recuperados com ações simples. Teriam que ser aterrados ou feitos terraços, camalhões, renques de contenção para que a água não ganhe muita velocidade e não leve esse solo para outras regiões, para outros pontos. Após aprendermos o que é solo e o problema que sua destruição causa, eu te pergunto, por que você acha que é importante cuidar do solo? O solo é importante, né? Porque ele dá fruto para a gente, né? É uma terra que é produzida, muito bom, tanto para a gente, animal, esse negócio assim, tá, né? Insetos. É muito importante, porque se não conservar o solo, como é que a gente vai produzir o alimento para a gente se alimentar? É através do solo que cultivamos nossas plantações e a nossa sobrevivência e os animais. O solo cuidado é você cuidar direitinho e adubar depois. Depende da terra também, porque tem terra que tem que o solo na terra. A importância do solo é muitas, a gente planta outras coisas para sobrevivência, né? Então é muita importância. A importância do solo para as plantas é a seguinte: as plantas dependem do solo para tirar alguns alimentos. Então assim, seu solo tem que estar bem preparado para que a sua planta esteja saudável, porque dali que ela vai se alimentar. Então, se o solo está bem irrigado, bem adubado, né, bem preparado, a sua planta vai estar saudável. A planta vai crescer bonita, vai crescer saudável, né? Vai ser uma planta mais vistosa, né? Num solo mais fértil, num solo mais bem preparado. Porque se o solo for pobre em nutrientes, a planta vai crescer deficiente. Então, assim, o solo é a base da sua planta, o solo bem preparado, ele é fundamental para que você tenha uma planta bem bonita, bem saudável. A importância, como eu falei aí, de acordo com a área, vai ter sua importância aí, né, bem definida, certo? Como eu já falei, por exemplo, no sentido da engenharia civil, né, a importância do solo é para construção, certo? No sentido da agricultura, da engenharia florestal, né, a importância, né, como a gente já falou, é o local de sustentação das raízes e
onde, né, estão presentes aí os nutrientes, né, a água, né, os recursos necessários para que porque as plantas, né, se desenvolvam, né, da melhor forma e produzam o mais eficiente possível, tá certo? Então o solo, na questão da agricultura e floresta, tem essa função, certo? De sustentação das raízes, consequentemente das plantas, e posteriormente, né, é o ponto principal, né, o básico, inicial, para que você consiga produzir, né, não só alimentos, como também madeira e outros recursos aí provenientes desses setores florestal ou da agricultura. A importância do solo vai depender, Leno, de quem vai usar o solo. Porque para mim, como florestal, o solo é importante para que a planta, a minha planta, né, fixe as raízes e esse alimento, né, absorva a água, aquela absorção do solo e os minerais que ela quer. Mas, por exemplo, para um engenheiro civil que trabalha com construção, o que ele faz quando chega numa área que tem o solo, né? Ele tira toda essa camada de solo que é muito importante para mim como florestal, tira e deixa aquela parte mais compacta para a fundação das construções, né? Então, para ele, o ponto de vista já é diferente. Ele não quer esse solo, essa parte de solo superficial. Ele quer a parte mais dura para que as construções se fixem, senão caem. Ok, então outro ponto de vista. E para quem trabalha com a parte do meio ambiente, né, o solo para ele é um complexo de reciclagem de materiais, né? Aqui as folhas caem, os troncos apodrecem e se voltam de novo para a parte mineral, que essa parte mineral se transforma em alimento para a planta. Então depende de quem vai usar o solo, essa questão da importância do solo. Ok? Ok, muito obrigado. Nada. Devemos lembrar que nenhum solo é igual ao outro, porque fatores como clima, material de origem, relevo, organismos vivos, tempo influenciam muito. Portanto, os solos são muito importantes para as nossas vidas e também para as vidas dos animais, das plantas, pois fornecem alimentos e atuam como suporte à água e ao ar. Preservar os nossos solos, deixar de poluir. Sem um manejo correto, a plantação não vai crescer, pois no futuro bem próximo vai ficar deserto. Sem planejamento técnico, o que será do solo? Pois sem ter uma análise, acabará em erosão. Também lucrar se tiver